Manutenção de computadores e notebooks, impressoras, recarga de cartuchos é com a Blaster Computadores, lá no Chibatão, ao lado da Dutra. Conheça Blaster Computadores, aberto das 8 às 10 da noite de segunda a sexta e aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Blaster Computadores. Este restaurante? Ainda não? Então vá visitá-lo para conhecer a deliciosa comida que ele oferece. Pratos dos mais diversos, onde você escolhe o seu almoço. Restaurante Self-Service, de segunda a sábado, na Visconde do Rio Branco, em Taubaté, em frente ao Bradesco. Millennium, o restaurante. Papelaria Iracema, há 30 anos participando da vida da cidade. Papelaria Iracema, no bairro da Independência. Rua Coronel Arthur da Graça Martins, ao lado da Jabuticabeira. Papelaria Iracema. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Olá, amigos da Universidade, muito bom dia. Bom dia a vocês, amigos telespectadores, o meu amigo, a minha amiga, que nos dá a honra de prestigiar o nosso programa Momento Espírita, exibido todas as terças-feiras e quintas-feiras, das 10 às 11 horas, perdão. Bom, uma observação, o programa ele é reprisado também aos sábados, às 19 horas. Ele é reprisado ou na terça, o programa de terça-feira, ou o programa de quinta-feira. A próxima terça-feira, que vem agora, nós teremos a honra de receber aqui na TV Cidade a nossa querida companheira, a confreira Regina Alonso, lá do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, lá na Chácara do Visconde, não é isso, Ismael? Um bom dia também do nosso querido companheiro Ismael da Silva Costa, ele está aqui conosco para nos amparar e prestigiar o nosso programa. Tudo bem com você, Ismael? Edgar, amigos que nos assistem, bom dia. É um prazer, uma alegria muito grande aqui estarmos dando a nossa contribuição para que o Espiritismo possa ser mais conhecido e possa realmente cumprir a sua finalidade, que é com os outros. Perdão. Sim, Edgar, graças a Deus, graças a Jesus, estamos muito bem. E agora melhor poder falar um pouco a respeito da doutrina espírita. Olha, eu gostaria também de convidar a vocês para a palestra comemorativa lá do Centro Espírita Francisco de Assis, que será realizada no dia 8 de maio, no horário das 19h30, lá na Câmara Municipal de Taubaté. Um abraço à dona Soninha, a Sônia Ribeiro, lá do nosso querido Centro Espírita Francisco de Assis. Nós estamos já antecipando que no dia 8 de maio estaremos lá presentes, sim. Nós, talvez o Ismael também, estaremos com a nossa presença prestigiando essa palestra comemorativa de 81 anos do Centro Espírita Francisco de Assis. Todos estão convidados. Não vamos esquecer que é dia 8 de maio, horário às 19h30, na Câmara Municipal de Taubaté. Tá ok, Soninha? Um abraço a você. Bom, hoje nós teremos um assunto extremamente interessante. Vamos falar do reino animal, do reino vegetal e, consequentemente, do reino mineral. Bom, a biologia já divide isso em 3 categorias. A primeira condição que temos que saber é o que existe no universo. Ismael, no universo o que é que nós encontramos? Edgar, amigos que nos assistem, no universo nós temos aquilo que são chamados 2 princípios gerais, matéria e espírito, e naturalmente Deus, o Criador. Então é isso que a gente encontra no universo, ou é matéria
ou é espírito, ou é os dois juntos, como é o caso de nós quando estamos encarnados em um mundo físico, tal qual a Terra. Então, o que povoa o universo, esse imenso cabedal da criação divina, é a que está inserida nesse contexto que nós chamamos de universo. Tudo isso tem dois princípios, matéria e espírito. É isso que tem no universo ligado, matéria e espírito. Nós temos mundos, nós temos constelações, nós temos galáxias, corpos celestes. Tudo isso é a criação de Deus Pai Todo-Poderoso, inclusive nós, o ser humano. Nós somos o princípio inteligente do universo, a individualidade pensante capaz de amar e sentir. Então é isso que tem no universo, meu querido amigo Edgar. Olha, você respondeu muito bem. Apesar que o universo nós sabemos que é uma imensidão, é uma coisa infinita, é infinita, vamos dizer, seria o infinito da matéria. Só para nós termos uma ideia do que é o universo, existem no universo bilhões e bilhões de galáxias. Cada galáxia existe um número não dimensionado em torno de planeta. Só para vocês terem uma noção do tamanho de uma galáxia, nós teríamos que ter uma nave, um avião, um transporte que de um ponto A a um ponto B, quer dizer, do princípio até o fim daquela galáxia, iria percorrer essa distância no seu eixo principal e demoraria 100 mil anos-luz. O que é o ano-luz? O ano-luz é a velocidade da luz, é a velocidade de um objeto, no caso a luz, que percorre num segundo 300 mil quilômetros por segundo. Vou repetir novamente. A velocidade da luz é a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Se nós pudéssemos percorrer uma galáxia, demoraríamos 100 mil anos para percorrer uma galáxia de a ponta a outra. E nessa galáxia nós temos milhões, bilhões de sistemas solares, bilhões de planetas, bilhões de configurações planetárias que vivem e exercem e existem ali na sua galáxia. E quantas galáxias nós temos no universo? Incomensurável, bilhões, bilhões e bilhões. Então, no universo, que é a criação de Deus, nós temos Deus, os espíritos e a matéria. E tudo isso habitando, coexistindo entre si, sobre o poder principal da inteligência suprema, que é Deus, o Criador. Então, uma pergunta que vem à nossa mente é o seguinte: vivemos em um mundo, não é verdade? Chamado Terra, que na verdade não é um planeta Terra, é um planeta Água. Porque se nós dividirmos o planeta em 4 partes, 3 partes seriam água. A pergunta principal seria essa: nós sabemos que vivemos como espíritos, somos espíritos imortais. A própria doutrina já nos esclarece isso, tendo uma ótica filosófica, uma ótica da ciência e uma ótica voltada para a religiosidade, que é a aproximação do ser humano com o Criador. Bom, a pergunta principal é essa: as plantas têm consciência da sua existência? Veja que pergunta interessante. Dentro do mundo vegetal, nós sabemos que estamos vivendo em um planeta chamado Terra, onde nós temos reino animal, reino mineral e reino vegetal. No reino vegetal, seria então a primeira indagação: as plantas têm consciência da sua existência? Ismael, é com você. Nós vamos dar uma rápida explicação sobre isso. Nós dissemos que no universo tem 2 princípios gerais, que é a matéria e o espírito. A matéria tem a matéria organizada e a matéria não organizada, que o livro dos Espíritos chama de orgânica e inorgânica. A matéria inorgânica, ela não tem sensações, sentimentos, ela não pensa. A matéria inorgânica são os minerais. Na matéria orgânica, ela tem um princípio que lhe dá a vida. Esse princípio chama-se princípio vital. É o fluido nervoso oriundo do Pai, é o hálito criador do Pai. É ele que dá a vida a essa matéria. Então, quando o princípio inteligente do universo habita essa matéria no grau
superior, porque o princípio inteligente ele está agindo no mineral na imobilidade, no vegetal na sensação, no animal no instinto e no homem, no ser humano, na razão. Então, quando ele estagia no princípio superior, a matéria ela passa a ter inteligência. Aí, tendo inteligência, essa matéria ela é capaz de pensar. Não a matéria, mas ela pode ser um instrumentório para que se pense. Os vegetais não estão nessa categoria. Os vegetais estão numa categoria inferior. O vegetal ele não tem uma estrutura mental, ele não tem uma rede neural, ele não tem uma estrutura de nervos que possa mandar os comandos do princípio inteligente do universo, que futuramente será um espírito, para o cérebro. Então a planta não tem cérebro, a planta não tem capacidade de pensar. Se ela não tem essa estrutura complexa, que é o cérebro, ou uma estrutura mais simples, que é uma rede neural, não tendo capacidade de pensar, evidentemente ela não tem consciência de si mesma. A planta não pensa, logo ela não tem consciência de si mesma. Olha, você respondeu muito bem, viu, Ismael? Nós sabemos que esse assunto está no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, exatamente na página 196, 197, onde nós podemos analisar e estudar essas questões com o auxílio daquilo que nós recebemos do mundo espiritual, que são as perguntas e respostas elaboradas, questionadas e confeccionadas pelo nosso grande patrono Allan Kardec. E lá nós encontramos na pergunta 586 do Livro dos Espíritos essa pergunta, se a planta tem consciência de sua existência ou não. Bom, mais uma perguntinha. Que força que atrai as plantas umas para as outras e isso é independente da sua vontade? Vou repetir a pergunta. Que força é aquela força, né, que atrai umas plantas em relação às outras e se essa independência é a de sua própria vontade, da vontade dessa planta? Vamos responder isso, Ismael? O que você acha? Perfeitamente, Edgar. Bela pergunta. Veja bem, as plantas, nós dissemos anteriormente que elas não pensam. E que não pensando, elas não têm consciência. Então é evidente que se as plantas não pensam, não é por vontade própria delas que elas se atraem umas às outras. Para que ela se atraísse, para que ela tivesse vontade, ela teria que pensar, ela teria que ter consciência de si mesmo. Não há como um ser ter vontade se ele não sabe que ele é um ser, se ele não tem consciência de si mesmo, se ele não pensa. O vegetal não pensa, as plantas não pensam. O que faz com que elas ajam dessa maneira é uma força magnética, é uma força puramente mecânica. Vamos explicar isso de uma maneira bem simples. Eu chego perto das plantas. Eu não gosto das plantas. Então a minha energia, a minha vibração vai repeli-las. A tendência é que as plantas se afastem, que as plantas murchem. Já eu sou a pessoa que gosto de planta, que eu converso com a planta não vai me ouvir. A planta não tem um sentido auditivo, ela não é capaz de ouvir, ela não tem cérebro. Mas ela vai sentir a minha energia, essa atração magnética que eu exerço sobre ela, e ela vai ser atraída a mim. Então é onde muitas pessoas pensam que as plantas respondem quando elas conversam com as mesmas. Foi até feito um estudo alguns anos atrás, coisa de uns 15, 20 anos atrás, lá na Ucrânia, aquelas áreas dos países satélites da Rússia, próximo à Rússia. E esse país, a Ucrânia, se não me fala a memória, a Polônia, um daqueles países lá, e o agricultor ele começou a pôr música e as plantas elas floresceram com mais força, elas deram frutos maiores, mais saudáveis, aquela coisa toda. Por quê? Porque a vibração daquela música era agradável à planta, mas no sentido mecânico, volto a afirmar, as plantas não pensam, elas não têm sentimento. Então é claro que para que elas fossem atraídas umas às outras, teria que ter vontade. É isso, Edgar, é puramente mecânico. Muito bom, Ismael. Olha, eu complementaria também colocando uma observação. Tudo no universo, todos os seres vivos do universo estão imersos num fluido.
E esse fluido chama-se fluido cósmico universal. É como se nós tivéssemos um aquário e esse aquário estivesse cheio com água e dentro desse aquário nós teríamos vários peixes. A água desse aquário seria o fluido cósmico universal. Então todas as criaturas que habitam e que vivem dentro desse aquário estariam dentro do fluido cósmico universal. E isso se processa também com o universo. As plantas, os seres vivos, os próprios seres vegetais, animais e o próprio, vamos dizer assim, ser mineral está também dentro desse fluido cósmico universal. Concorda comigo, irmão? Perfeitamente. Bom, seguindo então, uma pergunta que todos nós temos é a seguinte: não há plantas, como nos animais, um instinto de conservação que leve a procurar aquilo que lhes pode ser útil e fugir daquilo que pode lhe prejudicar? Então vamos repetir a pergunta. Há nas plantas algum instinto de conservação onde a planta pode procurar de uma maneira ou de outra aquilo que lhe pode ser útil ou aquilo que não pode ser útil? Como, por exemplo, eu tenho na minha casa uma planta que ela cresce em direção ao raio solar que incide no meu terreno. Então essa planta ela procura sintonizar-se com a incidência do raio solar ali nessa, vamos dizer, nesse habitat que ela vive ali, no caso, no nosso terreno. Então a pergunta é essa: há algum movimento, algum instinto da planta em procurar essa maneira de se beneficiar ou de prejudicar na sua existência? Sim ou não, Ismael? O que você acha? Edgar, amigos que nos assistem, vamos tentar entender isso. As plantas são animais, são seres simples. As plantas são seres simples. Nós dissemos anteriormente que o mineral, ele tem imobilidade. O mineral não tem nada além disso. O vegetal tem as primeiras sensações. O animal, instinto. E o homem, razão. Isso nós estamos considerando a condição evolutiva do ser. Tudo evolui, tudo cresce. Se o vegetal ele não tem instinto propriamente dito, é claro que isto que nós estamos conversando não pode ser instinto, Edgar. A planta ela não tem instinto de conservação. Ela tem sim uma força mecânica que a dirige para satisfazer a sua necessidade, porque senão ela morreria. Exemplo, uma planta está num terreno árido, então as suas raízes são profundas para que ela possa buscar a água. A planta, vocês podem observar que elas deitam, às vezes elas crescem de lado, o seu caule deita, cresce de lado, buscando a luz para que ela possa fazer com mais facilidade a fotossíntese. O Edgar até foi muito feliz explicando que lá na chácara dele, o vegetal, no terreno dele, melhor dizer, o vegetal busca a luz, aquele vegetal gosta do sol. Já outras plantas gostam da sombra, ela vai fazer o oposto. Temos algumas plantas que são as chamadas trepadeiras, que elas sobem das outras, a samambaia e assim por diante. Temos aquelas plantas que elas sugam a outra planta, ela vive daquilo. É claro que tudo isso não é pensado, nós acabamos de dizer que a planta não tem consciência, ela não tem um cérebro. Se ela não tem um cérebro, ela não pode ter uma força indutora, comandos mentais, que a induz a fazer isto ou aquilo, como tem o animal e o ser humano. Então ela não tem instinto propriamente dito. Agora, ninguém pode negar que ela tem uma força mecânica, mais uma força magnética do que propriamente qualquer uma outra coisa, que vai fazer com que ela preserve a sua existência. Isso é colocado por Deus para que aquela planta ela não sucumbe prematuramente, para que ela cumpra a sua finalidade. Então é evidente que Deus dá a ela um recurso puramente químico, não é nada animal, porque o instinto ele é animal, ele é uma força animal. Inclusive ele impulsiona o homem a muitas coisas. Nós ainda temos aquele instinto primitivo. A planta não tem isso. Se nós disséssemos que a planta
tem o instinto, nós estaríamos pulando etapas evolutivas, porque o instinto já é uma programação da natureza no que concerne aos animais. A planta não tem instinto, é puramente mecânico. Se você coloca, por exemplo, dois elementos químicos que atraem, você vai dizer que aquilo é instinto? Vamos explicar melhor. Eu coloco o metal e o ímã. Tem o magnetismo no metal que vai atrair, tem o magnetismo no ímã que vai atrair o metal. Nós vamos dizer que isso é instinto? É uma força puramente mecânica, é uma força magnética. Existe ali alguma coisa, mas isso não é instinto. Olha, interessante, viu, Ismael? Que nós notamos, por exemplo, no reino vegetal, que o homem, na grande maioria das vezes, se utiliza das propriedades das plantas. Por exemplo, nós sabemos que uma criança, quando ela tem um problema intestinal, a mãe dá o quê? Um chá de erva doce. Para acalmar mais ainda a criança, ela dá um chá de erva cidreira. Então há vamos dizer, uma cumplicidade entre o mundo vegetal e o mundo animal, um servindo ao outro. Evidentemente, por exemplo, que quando o homem semeia a terra, ele planta, ele faz com que a semente germine, essa própria natureza da planta, ela nos auxilia, ela nos produz o trigo, o milho, o arroz, o feijão, vem aí sim nos auxiliar de maneira muito importante para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. Então é interessante a gente notar que o reino animal, o reino vegetal, tem uma interligação muito grande, muito precisa entre eles, né? Agora, uma pergunta que eu faria a você, Ismael. As plantas, nos mundos superiores, nós sabemos que no universo existem bilhões de planetas e são divididos entre mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerados, mundos celestes, onde a evolução é constante. Sabemos também que nada neste universo é estático, não há a possibilidade de uma coisa ficar permanentemente imóvel. A exemplo disso são os continentes do nosso planeta Terra. Anteriormente, eles eram um continente só, chamado Pangeia. E hoje não, nós temos América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, África e assim por diante. São subcontinentes que foram separados gradativamente. Na própria Terra, ela existe um movimento interno, chamado movimento tectônico, onde a matéria, os minerais, se interagem entre si, provocando a erupção até na Terra, através dos vulcões. Então, a parte dinâmica é constante, a palavra dinâmica é constante no universo. O próprio Big Bang, que deu origem ao universo, pela criação do nosso Pai Superior, Deus, ele estabelece que tudo na Terra, tudo no universo é dinâmico, continua em movimento. E uma pergunta que nós temos que fazer, quando nós analisamos a coisa sobre essa ótica, é a seguinte: nos mundos superiores, olha lá, nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres de uma natureza mais perfeita. Vou repetir a pergunta, olha lá. Nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres de uma natureza mais perfeita. O que você acha, Ismael? Nós estamos falando das plantas, dos vegetais. A nossa dívida com as plantas, com os vegetais é muito grande. As primeiras formas de vida que nós tivemos no nosso planeta Terra foram os vegetais. Foram eles que sanearam o ar, que limparam o ar. O ar, antigamente, na formação da Terra, tinha muito azul, tinha muito gases que são tóxicos para nós. E as plantas absorveram tudo isso. As plantas, à medida que elas conseguiram realizar a fotossíntese, absorvendo o gás carbônico e expelindo o gás, que é o efeito disso, que é o oxigênio, as plantas possibilitaram o surgimento do ser humano. Então nós devemos muito aos vegetais. Se tirar o vegetal da terra, a forma de vida que nós conhecemos acaba. Mas o Edgar perguntou, mas e essa forma de vida? E nos mundos superiores? Veja bem, considerando a terra como parâmetro,
nós temos, numa escala bem simples e bem enxuta, nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos benditos e assim por diante. Como será nos mundos superiores? A matéria, ela é quintessenciada, ela é etéreo, ela é tênue, ela é etérea. Aí tem mundos, Edgar, que o corpo físico das criaturas desses mundos é semelhante ao corpo espiritual nosso, ao nosso perispírito. É uma natureza muito leve, muito trêmula. Então o vegetal, ele é matéria também. O vegetal é matéria, nós dissemos agora há pouco. Se o vegetal é matéria, e nesse mundo a matéria ela é diferenciada, é uma matéria mais preparada, é uma matéria melhor, é evidente que a planta desses mundos ela terá uma natureza melhor. Ela terá uma constituição física mais preparada, uma constituição física mais tênue, mais etérea. Mas é bom que se diga, Edgar, a planta será sempre planta. Nós não poderemos pretender que no mundo superior a planta seja algo mais além de planta. Não, ela será uma planta de uma natureza diferenciada em função do mundo onde ela está. Porque cada ser, ele está em condição ao mundo em que ele se encontra. O mineral da Terra tem essa constituição, essa natureza, porque o nosso planeta tem essa natureza. Os vegetais têm essa constituição, essa natureza, porque o nosso mundo tem essa natureza. Os animais, os seres humanos, têm esses corpos físicos de acordo com a natureza do planeta. O nosso corpo ele é formado de parte dos fluidos que nós retiramos do planeta em que vivemos e parte do cosmos. E tudo isso é feito para a elaboração do nosso corpo espiritual. Então é claro que a planta lá será diferente, será uma planta muito mais aperfeiçoada aqui do nosso mundo, mas será sempre planta, Edgar. Muito bem, Ismael. Olha, a sua explicação foi muito interessante e ela veio nos dar uma luz sobre o mundo vegetal. O mundo vegetal ele é um companheiro de existência também conosco. Nós precisamos da natureza para que possamos sobreviver no planeta. Nós precisamos, como disse o Ismael, das árvores, porque elas transformam o gás carbônico em oxigênio. E precisamos também da série de vegetais que nos dão o alimento. Por isso, o vegetal é de extrema importância, o reino vegetal, para o ser humano, para a Terra, como um planeta sobrevivente. Bom, continuando ainda, vamos abordar um pouquinho a mais sobre o reino animal. Uma pergunta que todo mundo nos faz, principalmente a nós espíritas, é o seguinte: os animais têm espírito? É uma dúvida constante e isso está também como resposta lá no Livro dos Espíritos. A pergunta seria essa: tem ou não espírito os animais? Você acha que sim? Edgar, aqueles amigos que nos assistem, vamos explicar bem isso. Quais são os dois princípios gerais do universo? Matéria e espírito. O espírito, no seu princípio, é chamado princípio inteligente do universo. Pio. O princípio inteligente do universo, ele estagia no mineral de uma forma para nós ainda ininteligível. A gente não entende muito bem isso. A gente não compreende como o princípio inteligente do universo vai estagiar no mineral. Ele estagia no vegetal, a gente sabe que o vegetal já tem vida, tem uma vida orgânica o vegetal. O vegetal é um ser. O vegetal tem vida, se reproduz, tudo direitinho. O vegetal é um ser. E o princípio inteligente do universo tem as suas primeiras manifestações aí no vegetal. Posteriormente, esse princípio inteligente do universo, ele estagia no animal. Ele estagia no animal. Então, sim, o princípio inteligente do universo, ele estagia no animal. Mas ele ainda não é um espírito. Ele passará a ser espírito em algum momento, quando ele entra no reino hominal, quando ele passa a ser um ser humano. E também não existe uma linha que diga, olha, daqui para lá ele é animal, daqui para lá ele é vegetal. Daqui para lá ele é animal, daqui para lá ele é ser humano. Em determinado momento dessa caminhada, ele reúne tais qualidades que o diferenciam da natureza animal e ali nós então consideramos que ele é um ser humano.
Então a resposta seria, Edgar, o animal ele não tem espírito propriamente dito, um ser como nós o entendemos. Mas ele tem um princípio, algo que sobrevive após a sua morte, quando ele desencarna, quando o animal morre, aquele princípio sobrevive, esse princípio sobrevivente, ele passará por um processo de evolução através do tempo, dos milênios e milênios, reencarnando sucessivas vezes, até que um dia esse princípio será um ser humano. Você aí tocou num ponto que é questionado por outras religiões, como por exemplo o budismo. O budismo acha, né, na sua filosofia, de que um ser humano, habitando na sua existência aqui na Terra, e conforme os seus atos, ele pode voltar ao reino animal como um animal. Ele admite, o budismo, que seres já vivendo como ser humano podem voltar em uma outra existência, assumindo essa forma de um animal. Isso é uma filosofia do budismo. Na doutrina espírita, esses esclarecimentos já foram obtidos pela própria espiritualidade, que nos informou que o ser humano não pode retroagir. Então ele não pode voltar a um estado primitivo, sendo que ele já foi um ser inteligente, um ser vivido, um espírito imortal que já habitou como ser humano na sua existência. Jamais então ele poderia voltar a um ser inferior como um animal. E nós sabemos pela doutrina que o espírito, quando admite, quando ele consegue atingir uma plataforma superior, um nível mais evoluído como espírito, ele jamais volta à condição anterior espiritualmente. E, consequentemente, ele não pode voltar aí a ser um animal. Bom, concorda comigo, irmão? Me perdoe, Edgar. Pois não. Fazer algumas considerações a esse respeito. Essa crença que o ser humano, se ele não seguir a lei maior do Pai, se ele não seguir a lei de Deus, ele pode vir a receber uma punição e, consequentemente, ter a imposição de voltar à carne da condição de um animal. Este fenômeno é considerado como metempsicose. Ele não é uma realidade, porque uma vez que o ser humano adquire as qualidades que o distinguem do animal, não lhe é possível voltar a habitar a natureza inferior de um animal. Isso seria retrogradar, como o Edgar muito bem o falou. E nós daremos um exemplo bem típico, um exemplo bem claro disso para que nós entendamos. O exemplo mais claro que nós temos é o seguinte: o indivíduo que aprendeu uma determinada ciência, ele a esquece. Por exemplo, eu aprendi matemática, eu sou um exímio matemático, eu posso esquecer isso? Não, o máximo que pode acontecer é isso ficar guardado, ficar obstado temporariamente das futuras encarnações em função das provações que me cabem, das provações expiatórias às quais eu estou sujeito. Um físico, ele esquecerá a ciência que ele aprendeu, o seu avanço intelectual? É claro que não. Se ele voltasse a habitar um corpo de um animal que tem uma natureza física inferior à dele, isso seria retrogradar. O espírito humano não se sujeita a isso. Nós dissemos anteriormente que o princípio inteligente do universo, ele estagia na forma animal. Desde quando nós falamos forma animal, nós estamos falando aí do universo. Existem os animais mais primitivos, os aracnídeos, os crustáceos, os répteis e assim por diante, até os animais superiores. Aliás, os répteis são superiores. Os animais ditos superiores, os répteis, os mamíferos e assim por diante, até chegar à condição humana. Essa caminhada ela é multimilenar. Agora, você desencarna e reencarnar como uma barata, como uma aranha, como uma baleia, como um cachorro, um gato, isso não é possível. A gente respeita profundamente aqueles que têm essa crença, a gente respeita essa visão espiritualista deles, mas a doutrina espírita nos dá uma ótica, uma visão bem diferente, bem superior a isso. A ótica é que o ser humano, à medida que ele adquire a condição de ser humano, ele não retrograda.
Veja bem, nós adquirimos uma série de qualidades, de virtudes que nos distanciam do animal. Nós temos, às vezes, atitudes animalescas. Conforme nós disséramos, o instinto ainda está enraizado na nossa natureza. Mas ele não é a nossa natureza, ele está enraizado, nós precisamos nos livrar. Agora há pouco estávamos conversando que cada ser humano tem neste mundo duas tarefas, melhor dizendo, uma tarefa precípua, a reforma moral, que é dita por toda a religião sem exceção. E no Espiritismo nós temos uma observação com relação a nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para tomar as suas más inclinações. Então nós sabemos que não somos seres perfeitos, que temos inclinações, às vezes, milenares, e que nos cabe nos livrar dessas imperfeições. Agora imagine que a gente faz aquele esforço inaudito, consegue se libertar dessa situação de animalidade a qual estávamos presos, e numa condição superior, porque um ser até ser puro e perfeito, ele pode errar, a gente erra e é castigado voltando de uma forma inferior como a de um animal. Isso é incompreensível, não compactua com a justiça divina, é totalmente fora de tudo aquilo que a gente entende como perfeição. E é claro, embora algumas pessoas ainda tenham aquela discussão entre a teoria criacionista e a teoria evolucionista, se nós abordarmos a teoria criacionista, mesmo nessa condição, ainda não seria difícil entender que o ser humano vai habitar uma forma de animal. E nós sabemos que a teoria evolucionista, ela foi usada na Segunda Guerra Mundial para justificar a potência, a superioridade da raça ariana pelos nazistas, mas isso não justifica. Se toda vez que o ser humano usar a lei de Deus para fazer as suas crueldades, fruto da sua inferioridade, nós vamos então rejeitar a lei de Deus? É claro que não, foi um mau uso. Uma faca, para uma dona de casa, é um instrumento de trabalho. Para uma pessoa de má índole, é uma ferramenta de destruição. Uma enxada, para o trabalhador, é uma ferramenta de trabalho. Para o marginal, é um instrumento de destruição. Então depende do uso que se faça. Tudo que existe no nosso mundo, ele é usado para o bem ou para o mal, mas quem o usa é que é responsável. Então nós não poderíamos em absoluto abordar isso. Então é claro, Edgar, que essa prepositura, a metempsicose, ela não carece de, até o senso moral, ela não carece de propriedade, ela é uma inverdade, a gente disse, respeitamos todos aqueles que pensam dessa maneira, mas nós espíritas pensamos de uma maneira diferente. Bom, essa questão, como nós sabemos, é uma questão extremamente polêmica, onde nós, espíritas e outras religiões, também estudamos a fundo. Temos nós, espíritas, a grande facilidade de entender isso através de uma obra chamada O Livro dos Espíritos, que está inserida com mais 4 obras posteriores a essa, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e, por último, do Pentateuco, encerrando os 5 livros da obra, da doutrina, da codificação espírita, a Gênese. Uma pergunta que todos nós temos é a seguinte: o espírito, o ser humano, ele sabe, o espírito sabe como foi criado? Ou seja, ele tem consciência de que maneira ele foi criado, como ele chegou à condição de espírito, como ele chegou àquela condição de imortalidade da sua consistência, do seu espírito. Ele tem essa consciência de saber como foi criado? O que você acha, irmão? Sim ou não? Isso, me perdoe, Edgar, fazer primeiro um rápido preâmbulo. Isso que nós estamos estudando aqui, que está no Livro dos Espíritos, isso aqui faz parte da Gênese. Perdão. E a Gênese, nós temos 3 Gênesis. Aliás, a Gênese é uma só. Nós temos 3 momentos da Gênese. Nós temos o primeiro momento, que é lá com Moisés, a Gênese de Moisés, que trata pura e simplesmente da criação do seu estado mais simples e primitivo. Depois nós temos a Gênese de Allan Kardec, que é um livro fantástico, maravilhoso, já citado aqui
pelo Edgar, que deve ser compilado, deve ser estudado a fundo, deve ser analisado, é uma obra fantástica, magnífica. Aliás, uma correção, Edgar, você falou que é o Pentateuco, nós temos também um livro que chama-se O que é o Espiritismo, que é muito interessante que as pessoas leiam. Eu estou com uma pequena alergia, me perdoe. O que é o Espiritismo? Porque ele trata do aspecto geral do Espiritismo. Voltando ao assunto. Então nós temos a Gênesis de Allan Kardec e temos a Gênesis de André Luiz, que é um livro que chama-se Evolução em Dois Mundos, que explicita de uma maneira ímpar isso que nós estamos estudando aqui, que vem trazer para nós informações inúmeras concernentes a nós. Tem muita gente que tem aquelas dúvidas cruciais com relação ao seu estado, à sua sobrevivência, ao seu sentimento consciencial. E este livro fantástico que chama-se Evolução em Dois Mundos dá-lhe uma diretriz que ele vai entender profundamente, vai entender claramente a sua natureza como ser, e isso que nós estamos estudando. E o Edgar perguntou, o animal tem consciência desse mesmo? É isso, Edgar? O animal... O espírito tem consciência da sua... de que maneira ele foi criado? Ah, o espírito. O espírito tem consciência da maneira como ele foi criado. Nós sabemos a nossa origem. Vamos nos socorrer no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, no diálogo com Nicodemos, Jesus diz: é necessário nascer de novo. E Nicodemos, o senador, o doutor da lei, que fora ter a Jesus à noite, veja que ele conhecia Jesus, a sua grandeza, a sua natureza espiritual, mas ele procura Jesus à noite para não se comprometer naturalmente e pergunta: Senhor, o que é preciso para ser salvo? Sabemos que tu és enviado de Deus, porque ninguém podia fazer o que tu fazes. Ele conhecia, ele sentia a grandeza de Jesus, ele conhecia a luz que Jesus era. Aí Jesus diz: é necessário renascer de novo. Mas que, Nicodemos fala, mas que então eu, o homem já velho, tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala: olha, Jesus se admira da falta de entendimento dele, porque a reencarnação ela é uma crença divulgada entre os povos antigos, e o povo judeu tinha noção, só que a noção deles, eles chamavam de ressurreição, eles não entendiam muito bem como isso se processava. E no diálogo com Nicodemos, Jesus diz: é necessário nascer de novo. O que é carne, o que é o espírito é espírito. O vento sopra, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. O vento sopra, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, meus queridos amigos, não se sabe de onde vem, ninguém sabe quando o espírito foi criado. Nós não sabemos a origem do espírito. Se nós tivéssemos apenas uma encarnação, aí a gente saberia, porque o espírito estaria sendo criado no momento da criação do corpo físico. Mas a realidade não é essa. Nós estamos há muito tempo nessa caminhada. Nós somos espírito multimilenar. Nós já reencarnamos muitas vezes. Quando que nós fomos criados? Nós não sabemos. O vento sopra, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Para onde vai? Para onde eu vou como espírito? Eu não sei. A evolução ela é infinita. Eu vou caminhar até um dia eu ser um espírito puro e perfeito. Veja então que maravilha. Então é isso, Edgar. Então a resposta é essa. Nós não sabemos porque quando que eu fui criado? Quando que eu passei a ser um espírito imortal? Eu não sei. Olha, você sintetizou bem a resposta quando você disse que o espírito não sabe como foi criado. Isso é verdade e consta da doutrina que infelizmente nós não sabemos como e de que maneira que o Criador nos incorporou como sendo um espírito imortal. Mas sabemos sim que somos espíritos e a condição nossa é de que somos espíritos imortais. Bom, uma outra perguntinha que nós temos dentro do Livro dos Espíritos, dentro da doutrina, é a seguinte:
A alma dos animais conserva, depois da morte, a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu vou também lembrar vocês, meu amigo e minha amiga, que está nos acompanhando pela TV Cidade, no programa Momento Espírita, de que, se você tiver uma dúvida e queira apresentar essa dúvida ao programa, basta que você ligue para 981010014 e estaremos respondendo a sua pergunta no ar, ao vivo, no programa Momento Espírita. Se você tiver um recurso da internet, com um computador, seja ele notebook ou um computador pessoal, você pode acessar o e-mail edgarde, com demudo no começo e no fim, _figueiredo@bol.com.br, e nós estaremos respondendo também ao vivo aqui com você com o nosso computador notebook. Bom, e além disso, você tem o recurso do telefone da TV, que você pode acessar via TV Cidade. Bom, uma outra perguntinha que eu falei também ao Ismael. Ismael, você acha que o espírito dos animais tem consciência após a sua morte? A sua individualidade, a sua consciência de si mesmo? O espírito do animal tem essa possibilidade? A alma do animal conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesmo. Isso. Meu querido Edgar, amigos que nos assistem, pergunta interessante. Às vezes você está lá com o seu cachorrinho, aquela criatura que você tem um carinho muito grande por ele tem um carinho muito grande por você, e a pergunta é, será que quando essa criatura desencarnar acaba tudo? Essa criatura se esvai, essa criatura não tem mais, esse carinho entre nós desaparece? Veja bem, meus queridos amigos, o animal, ele não tem um corpo perispiritual como nós temos. Ele tem uma formação embrionária. Ele tem algo. Eu disser agora há pouco que existe o princípio inteligente do universo que estagia no animal. Então aquele princípio que está ali naquele ser sobrevive. Quando o animal desencarna desse ser, o seu corpo morre, aquele princípio ele sobrevive. O animal tem a sua individualidade. E essa individualidade, ela é preservada. Ela é conservada. O animal não tem um espírito, vamos explicar bem isso. O animal não tem um espírito, mas ele tem algo que um dia será um espírito. E esse algo, a sua individualidade, ele conserva. Veja que interessante, Edgar, só que tem um detalhe. O animal, ele não fica muito tempo no mundo extrafísico. O animal não fica muito tempo na esfera espiritual, no mundo espiritual. Normalmente o animal reencarna e o animal desencarna, o animal morre, o seu corpo físico é enterrado, se deteriora, há o colapso, como o nosso, há o colapso atômico, a desintegração dos elementos que o mantém vivo, o seu princípio vital retorna à sua origem e aquele animal morre. A individualidade dele fica no mundo espiritual e quase que imediatamente ele reencarna novamente. Por isso que às vezes a gente tem que preservar o animal de um sofrimento maior, porque ele reencarna quase imediatamente. O animal não está sujeito a uma série de circunstâncias, situações que nós chamamos de provação expiatória. Aquela provação pós-desencarne, o animal não tem nada disso. Então é evidente que o animal conserva a sua individualidade e que essa individualidade ela é reaproveitada em futuras encarnações. O animal retorna à carne novamente, sim, o animal está sujeito a isso. Veja que maravilha. Porque senão, Edgar, o animal está no estágio entre o vegetal e o ser humano. Ele está naquele princípio intermediário, naquela situação intermediária. E chegará um dia que esse animalzinho que hoje a gente está calendo, ele vai ser um ser humano. É claro que há uma distância muito grande aí, mas o animal um dia será um ser humano. Olha, uma pergunta que seria cabível agora, e nós podemos fazê-la de uma forma bem objetiva, é a seguinte: a alma dos animais tem escolha de se encarnar em um animal ou em outro? Vou repetir a pergunta. A alma dos animais tem condições ou tem escolha para encarnar em um determinado animal ou outro qualquer? Então seria uma escolha do animal. Ele pode vir como um leão ou poderia vir como uma girafa, por exemplo. Essa condição do espírito da alma,
ou seja, daquele princípio que o Ismael falou, ele tem esse livre-arbítrio de escolha? Pode falar, Ismael. Edgar, queridos amigos que nos assistem, veja bem, para que a gente escolha, nós temos que fazer um exercício que chama-se juízo de valor. Nós temos que exercitar o livre-arbítrio. O que é isso, juízo de valor? Juízo de valor é o seguinte: eu vou pôr esta camisa. Eu vou pôr esta camisa, eu vou pôr a outra camisa. É uma escolha. Para que eu faça essa escolha, eu tenho que me utilizar do juízo de valor. Eu tenho que buscar minhas experiências, o que mais me agrada e me diante disso fazer uma escolha. Para que eu faça isso, eu tenho um cérebro que está lá armazenado todas essas informações, essas experiências anteriores. O ser humano tem algo que chama-se livre-arbítrio. O animal não tem. O animal não tem essa capacidade de escolha. Então, quando o animal desencarna, o animal não tem consciência de si mesmo. Ele não está lá no mundo espiritual, na esfera extrafísica, dizendo: olha, eu sou um animal. Então ele não tem, digamos que o animal seja um cachorro. Ele não pode escolher reencarnar numa raça ou noutra de cachorro. Ele não pode escolher ser um animal ou ser outro animal. Eu cansei de ser cachorro, agora quero ser gato. Não existe isso. O animal não tem essa consciência. O animal não tem essa condição. O animal não tem essa capacidade. A gente tem que entender que essa inteligência que o animal tem, ela é muito dessa inteligência, é fruto do seu convívio com o homem. O homem estando próximo ao animal, ele ajuda o progresso do animal. Mas se o animal se separar do homem, depois de um certo tempo, ele perde tudo isso. Se nós pegarmos o animal aqui e colocarmos ele no meio do mato, depois de um certo tempo, o instinto dele vai fazer com que ele haja diferentemente. Ele vai começar a agir como um animal no meio do mato. Então é claro que tudo isso que nós estamos falando é para a gente entender que o livre-arbítrio é um atributo do ser humano. O animal não possui livre-arbítrio. Se o animal tivesse capacidade de escolher, ele teria também responsabilidade sobre essa escolha. E essa responsabilidade sobre essa escolha chama-se responsabilidade de uma criatura que está tendo. O animal não tem isso. O animal não está sujeito a provas, não está sujeito a expiação, nada disso. O animal não pode escolher. Por isso que quando você tem um cachorro em casa, você não pode escolher o que o cachorro quer, o que ele gosta, não é bem assim. Você tem que dar ao seu animal uma educação. Eu sei que isso que eu vou falar, muitos veterinários não vão aceitar, mas a realidade é essa. Você não pode deixar o cachorro fazer o que quer dentro da sua casa. Claro que você não vai maltratar o bichinho, você não vai impor a ele uma situação humilhante, embora ele, como animal, não saiba disso, e assim por diante. Você tem que respeitar o seu animal. Agora, desde quando a gente fala em animal, nós estamos falando desde o ser superior, como uma baleia, o golfinho, o cachorro, o gato, o orangotango, o cavalo, esses ditos animais superiores, até o animal mais primitivo, que é uma aranha, que é o carrapato, e uma pulga e assim por diante. O animal não tem consciência de si mesmo, ele não tem capacidade de escolha. Não escolhe, Ligar, não escolhe, fora de cogitação. Olha, é interessante nós tomarmos conhecimento disso, porque essa pergunta é a pergunta número 599, lá do Livro dos Espíritos. Então, muita gente, muito telespectador e telespectadora, meu amigo que está acompanhando o programa Momento Espírita, a minha amiga, a dona de casa, que está com seu TV ligado no canal 99 da NET, acompanhando neste horário de terças-feiras, das 10 às 11, e quintas-feiras, das 10 às 11 também, com a reprise do programa de terça ou programa de quinta, aos sábados, às 19 horas. Nós lembramos também que temos um telefone à sua disposição. Esse telefone pode ser acionado e você terá a condição de fazer a sua pergunta pelo telefone 981010014. Bom, nós todos sabemos que o programa Momento Espírita, ele é patrocinado pela Papelaria Iracema, ali na Independência, ao lado do batalhão da PM, e pela Blaster Computadores, ali no Chibatão, ao lado da Dutra. Então, se você estiver necessitando de um material referente à sua, principalmente agora de época escolar,
nós temos a papelaria Iracema, onde você poderá lá acessar vários e vários produtos com um desconto excepcional. Basta que você vá lá e diga ao atendente que você assistiu o programa Momento Espírita e com certeza você vai ter um desconto. O mesmo acontece com a Blaster Computadores. A Blaster Computadores está oferecendo a você a formatação do seu computador, seja ele pessoal ou notebook, a partir de R$ 49,00. Vá lá, fale com o Fabiano e diz a ele que você assistiu a essa condição no programa Momento Espírita. E você terá, além disso, um outro desconto para o seu atendimento lá na Blaster Computadores, dentro do Chibatão, ao lado da Dutra. Bom, Ismael, uma outra pergunta é a seguinte: a alma do animal sobrevivente ao corpo está, depois da morte, em um estado errante como o do homem? Vou repetir a pergunta, olha lá. A alma do animal sobrevivente ao corpo está, depois da morte, em um estado errante como o do homem? Muita gente fala o seguinte, que acha, ou pelo menos pressupõe, que os espíritos, conservando a sua última forma encarnatória, ou seja, se ele foi um homem, ele tem a forma perispiritual de um homem. Se ele foi uma mulher, ele tem a forma perispiritual de uma mulher. E os animais também estariam inseridos nesse contexto? O que você acha, Ismael? Sim ou não? Edgar, queridos amigos, o que é estado errático, erraticidade? Erraticidade ou estado errático é uma condição que o ser humano fica e que ele precisa reencarnar. Então, erraticidade, errático não quer dizer errado, quer dizer que ele necessita reencarnar. Nós fomos criados simples e ignorantes para sermos perfeitos. Então, nesta caminhada, a gente precisa reencarnar. Esse estado que precisa reencarnar chama-se estado errático. O animal, de certa forma, guardado as devidas proporções, ele também, nós dissemos anteriormente, guarda a sua individualidade. Ele é um ser. Quando ele morre, ele não acaba. Ali não acabou a sua inteligência, a sua maneira de ser, não acabou ali. Ele conserva a sua individualidade. A sua inteligência volta ao estado de onde promana e ele, como ser, fica no estado errático. Então é evidente que ele, nesse sentido, a gente pode sim dizer, pode sim, Edgar, pode sim, queridos amigos, dizer que o animal ele está sujeito ao estado errático, porque ele fica no estado aguardando a oportunidade de reencarnar, a qual ele necessita para ele, como criatura, adquirir uma condição melhor. Então veja, o animal também está sujeito à lei da evolução. O animal também evolui dentro da sua espécie, o animal também evolui, ele cresce. Nós sabemos que a aranha de hoje não foi a aranha de ontem, embora a forma física, existe uma hereditariedade física. Da hereditariedade física, a aranha de hoje é a aranha de ontem. Mas da hereditariedade espiritual, a aranha ela vai evoluindo como animal, até ela chegar numa condição do animal superior, e aí possivelmente, futuramente, ela chegar a uma condição superior que é a condição humana. Então o animal, se ele conserva esse princípio ao desencarnar, esse princípio está no estado que nós poderíamos dizer errático. É isso aí, Edgar, que eu penso a respeito dessa pergunta. Olha, essa pergunta também ela está constando lá no Livro dos Espíritos, pergunta número 600. Você pode acessar a pergunta 600 lá no Livro dos Espíritos e continuar conosco fazendo um estudo dessa matéria extremamente interessante. Você vai poder notar que o Livro dos Espíritos, ele nos esclarece de grande objetividade de onde viemos, o que somos e para onde vamos. Lá você vai encontrar respostas e além dessas respostas, você vai permitir que você estude essa condição como a condição principal da sua existência. Você vai ter também respostas dos seus problemas pessoais,
dos seus entraves na sua existência, da sua problemática, da sua convivência nesse mundo de espíritos materializados. Materiais, ou perdão, espíritos encarnados. Vamos lá, mais uma observação do Ismael. Permita uma pequena observação com relação a isso. De tudo isso que nós falamos, nós dissemos que o animal não é um espírito. O animal não pensa, ele não tem a condição de escolha. Então é claro que ele não é um espírito errante como o ser humano. Então é preciso diferenciar isso. E nós dissemos também, quando nós falamos da pergunta anterior, que o animal ele reencarna quase que imediatamente. Então veja que nós dissemos que, guardadas as devidas proporções, ele fica num estado que poderíamos chamar de errado. Porque o animal ele passa por um processo, ele é classificado. O que é classificado? Ele é colocado pelos seres superiores que dirigem a criação, de acordo com a raça, o tipo, tal, aquela coisa toda, e ele reencarna quase que imediatamente. Então ele não é como o ser humano que fica aguardando a próxima encarnação e que se prepara para a reencarnação, que faz todo um planejamento em cima disso. O animal não faz isso, porque o animal não pensa, o animal não tem, não é que ele não pensa, o animal tem inteligência, mas ele não tem raciocínio, ele não tem consciência para análise e escolhas. É nesse sentido que é preciso distinguir. Então ele não é um espírito errante, ele fica no estado errático um tempo relativamente curto, porque ele reencarna quase que imediatamente, conforme nós já citamos. Olha, você tem colocou muito bem colocado uma resposta da pergunta 602. E a pergunta 602 lá do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte, olha, os animais progridem como homem pelo fato da sua vontade ou pela força das coisas? Pergunta 602 do Livro dos Espíritos. Vou repetir. Os animais progridem como homem pelo fato da sua vontade ou pela força das coisas? Então, é uma pergunta extremamente objetiva. O que você acha, João? Pode discernir sobre essa pergunta? Os animais progridem pela força, pela sua vontade. Nós dissemos que o animal não tem vontade. Não é que o animal não tem vontade. O animal não tem livre arbítrio. Ele não pode dizer, olha, eu quero reencarnar para me ser melhor. Isso não existe para o animal. Então é claro que o animal, ele progride pela força das coisas, pelas circunstâncias. Deus faz uma programação da natureza, e que nessa programação, o animal ele é compelido a progredir, independente da sua vontade. Ele não tem vontade. O livre-arbítrio pressupõe vontade. O livre-arbítrio pressupõe desejo. O animal não tem isso. O animal tem uma inteligência embrionária e essa inteligência embrionária ela é adaptada à sua condição. E a gente pode analisar isso de uma forma bem clara. Você colocar dois cachorros, os dois são cachorros, mas se você colocar o cachorro de uma raça, você vai ver que aquele tem aptidão para certas coisas. Você coloca de outra raça, ele tem aptidão para outras coisas. Então você percebe que ali a vontade do cachorro ela é muito pequena. Em contato com o ser humano, ele desenvolve determinadas qualidades. Então é bom que a gente entenda isso. Então o progresso do animal é bem diferente do progresso nosso. O ser humano não, o ser humano progride de acordo com a sua vontade. Eu posso estacionar, eu posso avançar bastante, eu posso avançar lentamente. O animal não, ele progride pela força das coisas, pelos fatos, pela aquela programação que Deus coloca na sua vida. Olha, o programa hoje está extremamente interessante porque ele aborda questões que todos nós temos dúvidas. Colocando à parte a nossa religiosidade, a dúvida nossa é constante. Infelizmente o programa está chegando ao fim. Nós temos o grande prazer e a grande honra de estar com vocês no programa Momento Espírita, todas terças e quintas-feiras, das 10 às 11. E fazemos aí o convite para a próxima terça-feira, onde estaremos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade, canal 99, canal 3, digital, a nossa querida companheira Regina Alonso. Então estaremos com ela sim na próxima terça-feira, se Deus quiser. Então,
chegando ao fim de mais um programa, o que nós temos a dizer a vocês, olha, muito obrigado pela sua audiência, façamos e renovamos o convite para o próximo programa, esperamos que o programa de hoje esclareceu algumas dúvidas que nós todos temos, nós espíritas e não espíritas também, e agradecemos a participação especial do nosso companheiro e amigo Ismael da Silva Costa. Ismael, o seu bom dia, né? O seu boa tarde e também o seu boa noite aqui conosco na TV Cidade. Edgar, amigos que nos assistem, estamos nos despedindo deste momento do programa de hoje. Desejamos a todos muita luz, muita paz, muita compreensão, que pensem um pouco naquilo que nós falamos, abordamos questões bastante delicadas aqui, questões que exigem um pouco mais de raciocínio. Pense naquilo tudo e, como o Edgar falou, qualquer coisa, consulte o livro dos Espíritos, busque o esclarecimento, porque isso é fundamental na nossa vida. Eu desejo que vocês tenham um dia muito bom e a todos muita paz. A todos vocês, até a próxima e muito obrigado. Se Deus quiser, estaremos com vocês. Estrelas no céu.